Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo bastante complicado, né? E Deus tem colocado assim no meu coração que é um tempo de prova, né? Todos nós estamos, de uma forma ou de outra, sendo provados pelo Senhor. Como o povo de Israel, logo depois que o povo de Israel foi liberto do Egito, lá no deserto, eles murmuraram muito contra o Senhor, sabe? Contra os servos do Senhor, os líderes que Deus havia colocado sobre o povo. E a maioria deles foram reprovados pelo Senhor, né? Então que eu e você, que todos nós, permaneçamos firmes nesse tempo tão difícil, né? Não desfaleça, sabe? Não esmoreça, não desanime, não retroceda. Sabe, é tempo, irmãos, da gente buscar mais a Deus, é tempo da gente meditar mais na palavra de Deus, é tempo da gente orar mais, sabe? Para nos fortalecer, a nós mesmos e uns aos outros. Então fique firme, porque Deus está conosco, né? Em todas as situações. Domingo retrasado, o Senhor falou conosco, né? O tema foi Pai Nosso. Semana passada o Senhor falou sobre a vontade dEle, né? Faça-se a tua vontade, foi o tema. E o tema que o Senhor colocou hoje no meu coração, irmãos, é o seguinte: a nossa vontade, a minha, a sua, a nossa vontade. Esse é o tema da mensagem de hoje, a nossa vontade. Vou pedir para a Ângela ler Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 26. Por favor, abra a sua Bíblia, acompanhe com a gente. Gálatas 5, do 16 ao 26. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Amém, glória a Deus. Irmãos, não precisa abrir, não. Eu vou citar alguns versículos para dar introdução a essa mensagem. Estão lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o Espírito Santo, irmãos, ele nos lembra que outrora
ou seja, antigamente, outrora, isto é, antes de nós sermos salvos por Jesus, nós estávamos sem Cristo. Então, outrora, antes de nós sermos salvos por Cristo, nós estávamos sem Ele, sem Cristo. Não tínhamos esperança e estávamos sem Deus no mundo. Mas que agora, em Cristo Jesus, nós que estávamos longe de Deus, fomos aproximados dele pelo sangue de Jesus. Então, isso está escrito lá em Efésios 2, versículos 11 a 13. Portanto, irmãos, jamais devemos nos esquecer de que outrora, o apóstolo Paulo escreve dessa maneira, nós não podemos nos esquecer de que outrora nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Outrora, irmãos, nós éramos desobedientes, andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade dela e dos nossos pensamentos. Outrora, irmãos, nós éramos trevas. Éramos, por natureza, filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça de Deus e pela sua graça, nós somos salvos. Nós não somos salvos porque fizemos alguma coisa para Deus. Porque o mérito da nossa salvação, irmãos, é nenhum nosso. Todo o mérito da nossa salvação é único e exclusivamente a Deus. Então, nós fomos salvos de toda essa condição que outrora nós vivíamos. Nós fomos salvos por Deus, em Cristo Jesus, pela sua maravilhosa graça. Então, por natureza, irmãos, nós éramos escravos do pecado. Estávamos mortos espiritualmente. Éramos desobedientes, éramos depravados. É isso que a palavra de Deus diz que nós éramos antes de sermos salvos. Nós estávamos, irmãos, condenados. Mas Deus nos salvou. Você pode dar uma glória a Deus aí na sua casa? Glória a Deus. Mas Deus nos salvou por sua graça e nos deu vida juntamente com o Filho dele, Jesus Cristo. Irmãos, Deus nos amou, com Cristo Ele nos ressuscitou, com Cristo Ele nos exaltou e em Cristo Ele nos guardou. Irmãos, nós estamos guardados em Cristo Jesus. Aleluias. Nós ressuscitamos com Ele. Nós fomos exaltados com Ele quando Ele foi exaltado. Nós não fomos exaltados, irmãos, por mérito nosso. Nós fomos exaltados com Cristo. Aleluias. Então, amados, por natureza, nós éramos de um jeito. Antes de Jesus nos salvar. Antes dele nos salvar, nós éramos de um jeito. Mas agora em Cristo, irmãos, pela graça de Deus, nós somos uma nova criação. Amém? Uma nova criação. Por isso que lá em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo escreveu assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então eu e você, nós que somos salvos por Cristo Jesus, nós que somos crentes, nós que vivemos pela fé no Filho de Deus, nós somos uma nova criação. Sabe, aquela velha criação, sabe? Ela já passou, é coisa do passado, é coisa antiga, como o versículo que eu lhe disse. Mas, irmãos, a gente precisa entender uma coisa assim, com bastante clareza, sabe? Espiritualmente falando,
nós estamos em Cristo. E em Cristo nós somos uma nova criação. Então esta é a nossa posição em Cristo, irmãos, espiritualmente. Amém? Mas em nós, irmãos, na nossa vida diária, como discípulos de Jesus, nós que somos uma nova criação, nós já eliminamos definitivamente tudo aquilo que pertencia à velha criação. Nós já fizemos isso, irmãos, definitivamente. Porque muitas pessoas, quando leem esse versículo, elas interpretam de maneira equivocada. Então elas pensam assim, bom, já que eu sou uma nova criação, todas as coisas passaram, tudo se fez novo, então eu não peco mais. Então a velha criatura ela não se manifesta mais na minha vida. Os velhos hábitos que eu tinha, eu não tenho mais, porque agora eu sou uma nova criação. Os maus pensamentos que eu tinha, os sentimentos errados que eu tinha antes de me converter, as palavras torpes que eu falava, as antigas paixões que eu tinha, agora eu não tenho mais, porque eu sou uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, nós eliminamos tudo isso definitivamente na nossa vida? Todos nós concordamos, irmãos, que ainda há muitas coisas na nossa vida que devemos fazer nesse sentido, né? E uma delas, sem dúvida nenhuma, é em relação à nossa vontade, sabe? Porque, olha, irmãos, guarda isso no teu coração. Nós somos uma nova criação. Nós fomos resgatados pelo Senhor Jesus. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Nós ressuscitamos com Cristo quando Ele ressuscitou. Sabe, nós fomos exaltados quando Ele foi exaltado e recebido na glória. Nós estamos agora guardados em Cristo Jesus. Então toda esta verdade, irmãos, ela é verdade, é realidade espiritual em Cristo, mas tem que ser na nossa vida também, sabe? Então nós precisamos entender que há muitas coisas ainda na nossa vida que o Espírito de Deus precisa trabalhar. E uma delas é a nossa vontade. Consultando o dicionário, irmãos, vontade é a capacidade que nós temos de desejar e de escolher. Quando eu tenho essa capacidade de desejar algo, de fazer alguma escolha, então é a minha vontade que está se manifestando. É através da nossa vontade, irmãos, que desejamos algo. É através da nossa vontade que nós fazemos as nossas escolhas. E eu e você, nós que conhecemos um pouco da palavra de Deus, nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. É o que está escrito lá em Romanos 12:2. A palavra do Senhor, a vontade do Senhor, melhor dizendo, a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E a nossa vontade, irmãos, o que é? A de Deus é boa, agradável e perfeita. E a nossa vontade, o que ela é? Então nós precisamos abrir mão também, irmãos, da nossa justiça própria. Sabe, todos nós temos justiça própria. E a palavra de Deus diz que a nossa justiça perante Deus é como o trapo de imundícia. Então a minha justiça própria, a tua justiça própria, não serve para nada, né? Mas ela, por vezes, se manifesta, embora a gente seja uma nova criação.
Então nossa justiça própria também precisa receber tratamento de Deus. Para nós, irmãos, em relação à nossa vontade, para nós acreditamos que a nossa vontade sempre é a melhor. Afinal de contas, é a nossa vontade. Então, para nós, a gente sempre acredita que a nossa vontade, o que a gente quer, é sempre o melhor, né? E geralmente, nós queremos que a nossa vontade é que prevaleça, né? Pode perceber que geralmente sempre há uma resistência em nós quando temos que abrir mão da nossa vontade, sabe? Até mesmo em relação à vontade de Deus. Ou não, irmão? Ou não, irmã? É fácil a gente abrir mão da nossa vontade, daquilo que queremos, daquilo que escolhemos? Então, pode perceber, sempre há, da nossa parte, uma resistência em nós abrirmos mão da nossa vontade. Nós cantamos um cântico aqui que diz assim: abriu mão da sua glória. Jesus, ele abriu mão de tudo para vir a esse mundo, para salvar a mim e a você. Então, amados, em Cristo, nós somos sim uma nova criação, mas com a mente velha. Nós temos, irmãos, a mente velha. E para que a vontade de Deus, não a nossa, seja feita e a gente experimente esta vontade de Deus na nossa vida, a velha mente precisa ser, irmãos, renovada. Por isso que nós também cantamos um cântico aqui que diz: renova-me, Senhor Jesus. Irmãos, se nós não precisássemos de renovação, nós nem precisaríamos cantar esse cântico. Não é verdade? Mas lá em Romanos 12, no versículo 1 e 2, está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele começa aqui o versículo 1, ele usou a palavra rogo-vos, pois, irmãos. Essa palavra rogo-vos, irmãos, quer dizer, o original quer dizer o seguinte: de uma vez por todas, apresente o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. De uma vez por todas. Sabe? E para a nossa vida, irmão, ser transformada, a nossa mente precisa ser renovada. Então, olha, entenda bem o que o Espírito de Deus está falando com a gente. Nós somos uma nova criação. O Senhor já nos salvou, nos libertou das trevas. Nós ressuscitamos com Ele. Nós subimos ao céu com Ele. Nós estamos guardados nele. Tudo isso é verdade em Cristo Jesus, irmãos. E tem que ser verdade na nossa vida. Mas a nossa mente precisa ser renovada. Porque se ela não precisasse ser renovada, irmãos, por que então que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu esta passagem?
né, nos deu esta orientação. Então, nós precisamos permitir que a nossa mente seja renovada pelo Senhor. E eu coloquei aqui, irmãos, basicamente, né, nós devemos fazer 3 coisas para que a gente experimente em nossa vida a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então lembre-se, o tema da mensagem de hoje é a nossa vontade. Mas vocês se lembram da oração que Jesus nos ensinou, né? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus no Getsemane, ele disse que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Então nós também, como servos de Deus, temos que não fazer a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Mas nós precisamos conhecer a vontade do Senhor, sabe? E basicamente, para que a gente experimente em nossa vida e conheça a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós temos que fazer pelo menos 3 coisas básicas. A primeira, nesse texto que eu li de Romanos 12, versículo 1 e 2, a primeira coisa é apresentar os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, que é o nosso culto espiritual. Então, se eu e você queremos experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, eu tenho que apresentar o meu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, Deus tem que se agradar do meu corpo. O meu corpo tem que glorificar a Deus. Jesus, ele foi crucificado por todos nós lá na cruz. O corpo dele foi pregado lá na cruz. Lá na cruz ele foi entregue e o seu sangue foi derramado. Eu e você, todo ser humano, é claro, é óbvio que nós vivemos neste mundo através do nosso corpo e dos nossos membros. Nós podemos estar vivendo neste mundo porque nós temos um corpo humano. A nossa casa para morar aqui neste mundo é o nosso corpo humano. E o Senhor diz que nós temos que apresentar este corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, e não a nós, irmãos. Agradável a Deus. E se Jesus, irmãos, morreu por nós na cruz, se lá na cruz Ele entregou seu corpo, sua carne, seu sangue foi derramado por nós, o mínimo, irmãos, que devemos fazer é viver dele, por ele, para ele. Porque não há como, irmãos, nós pagarmos a nossa salvação. Não há como a gente retribuir Deus tudo o que Ele já fez por nós, principalmente nos salvar, irmãos, da condenação eterna. Mas o mínimo que nós podemos fazer é viver de Jesus, viver por Jesus e viver para Jesus. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Então essa é a primeira coisa, irmãos, para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A segunda coisa, irmãos, não devemos nos conformar com o mundo. Essa palavra conformar, ela quer dizer o seguinte: eu e você, que nós somos crentes em Jesus, nós não podemos deixar que o mundo nos molde. Sabe? Conformar significa tomar a forma do mundo. Então, eu e você, como crentes em Jesus, nós não podemos permitir que o mundo dite as regras para nós, que o mundo molde as nossas vidas. Nós não podemos permitir que isso aconteça, irmãos, sabe? Porque o mundo, ele tem uma maneira de ser e tem uma maneira de viver, que é completamente contrário a Deus. O mundo, irmãos, é contrário a Deus, porque o sistema do mundo não admite Deus.
sabe? No sistema do mundo, Deus não tem lugar, porque o Deus e o príncipe do mundo é Satanás. E Jesus uma vez ele disse, está escrito na palavra, que Satanás não tem nada dele e não tem nada de Satanás. Irmãos, e o que prevalece lá no mundo são as vontades da carne e as vontades dos olhos, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne e a soberba da vida. São essas coisas que prevalecem lá no mundo, irmãos. E nada disso procede do Pai, escreveu João na sua primeira carta. Nada disso, irmãos, procede do Pai, mas do mundo. No mundo, irmãos, há muitas coisas. No mundo há sociedades, há grupos. No mundo há culturas, costumes. Que mais? Estilos de vida. Pode ver, no mundo há vários estilos de vida. Sabe? No mundo lá tem a política, no mundo existem as artes, né? Então lá no mundo tem música, tem cinema, tem teatro, tem pintura, tem escultura, né? E tudo isso, irmãos, são próprios do mundo, sabe? Mas o mundo morreu para nós. E nós morremos para o mundo. Então eu gostaria que você repetisse comigo esta frase. Porque nós somos a igreja do Senhor. Vamos agora não falar individualmente, né, mas vamos falar como igreja, como corpo de Cristo. Repita assim comigo. O mundo morreu para nós. O mundo morreu para nós. O mundo morreu para nós. Espera aí de novo. Eu falo, vocês repetem. O mundo morreu para nós. O mundo morreu para nós. E nós morremos para o mundo. E nós morremos para o mundo. Pronto, irmãos. É isso. A vida do crente é essa. O mundo morreu para nós e nós morremos para o mundo. O apóstolo Paulo escreveu isso lá em Gálatas 6,14. Está escrito assim, ó. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Então, através da cruz de Cristo, irmãos, olha, presta atenção, através da cruz de Cristo, o mundo foi crucificado para nós, para mim e para você. E eu fui crucificado para o mundo, eu e você. Então, é assim, olha. No mundo não há nada no mundo que nos agrada. E em nós também não pode haver nada que agrade a Deus, que agrade ao mundo. Quando o mundo olha para os crentes, não vê nada de interessante, irmãos. Sabe? E quando nós olhamos para o mundo, a gente também não pode ver nada de interessante e agradável. Por quê? Porque nós morremos para o mundo e o mundo morreu para nós. Quando o mundo olha para a gente, não vê nada de interessante. Por isso que é difícil, irmãos, ganhar uma alma para Jesus, principalmente nesse tempo. Então, a terceira coisa para que a gente experimente a vontade de Deus e conheça a vontade de Deus é renovar a nossa mente para que a nossa vida seja transformada. Então, renovar, irmão, significa o seguinte: a gente tirar da nossa mente, dos nossos pensamentos, tirar da nossa mente os pensamentos e as concepções da velha criatura, sabe? Tudo que o mundo colocou em nós, antes de nós sermos salvos, tudo isso
precisa ser tirado. E tudo isso é tirado através da renovação da nossa mente. Ou seja, eu tiro da minha mente tudo aquilo que o mundo colocou e eu coloco no lugar a palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo, amém? Glória a Deus. Estou sendo claro? Tá. Só que esta renovação, irmãos, ela não se dá automaticamente. Como eu falei um pouquinho antes, né? Não é porque nós somos uma nova criação, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, eu não tenho ainda coisas a serem tratadas por Deus na minha vida. Então, essa renovação, ela não é automática. É um processo, né? E neste processo, nós temos que renunciar a tudo que nós temos e somos. E nos submetermos a Deus e a sua palavra. É assim, irmãos, que a nossa vida vai ser transformada. Através da renovação da nossa mente. E a renovação da nossa mente, ela não se dá de forma automática. Eu tenho que renunciar tudo na minha vida, tudo mesmo, irmãos. Inclusive a minha própria vida. Para mim ganhar a minha vida, eu tenho que perdê-la para Cristo. E eu tenho que me submeter a Deus e a sua palavra. Eu fazendo isso, irmãos, a minha mente, ela vai ser transformada. Porque as coisas que não prestam, que estão lá, elas vão sair e ser substituídas pela palavra de Deus. Então, irmãos, como nós já vimos, né? Outrora, nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne. Nós fazíamos a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Nós agíamos assim, irmãos, e quem não conhece Cristo age desta maneira, porque não sabe, e nós também não sabíamos, né, antes de Cristo nos salvar, nós não sabíamos que em nossa carne não habita bem nenhum. Irmãos, na nossa carne não tem nada que preste. Então nós agíamos através da nossa carne, através dos nossos pensamentos, porque nós não sabíamos, irmãos, que na nossa carne não habita bem nenhum. Então você nunca diga assim, olha, presta atenção, nunca diga assim, ó, em mim não há nada que preste. Porque você vai estar ofendendo ao Senhor. Sabe onde não há nada que preste? É na nossa carne. Porque no nosso espírito habita o Senhor Jesus através do seu Espírito. Sabe? Mas na nossa carne, irmãos, não habita bem nenhum. O apóstolo Paulo escreveu esta verdade, irmãos, lá em Romanos 7,18. Está escrito assim, ó. Porque eu sei que em mim, isto é, olha, ele até enfatizou, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então, assim como o apóstolo Paulo sabia que na carne dele não havia bem nenhum, nós também precisamos saber que na nossa carne não há bem nenhum. E se nós sabemos que na nossa carne não há bem nenhum, então por que nós vamos fazer a vontade da nossa carne e não a de Deus? Porque a Ângela leu, né? Eu vou repetir para enfatizar quais são as obras da carne, da nossa carne, irmãos, da minha, da sua.
olha o que tem na carne, irmãos. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Eu tenho uma carne, você também. E na nossa carne, irmãos, o que tem lá é isso aqui que eu li. É tudo isso aqui que eu li. E quando nós fazemos a vontade da nossa carne, alguma dessas coisas aqui, irmãos, eu e você estamos praticando. É a vontade da nossa carne que está sendo feita. Então, algumas dessas coisas que eu li, que está escrito na palavra de Deus, eu e você praticamos. Mas, o que a gente pode fazer, irmãos, para não satisfazer a nossa carne? Porque a nossa carne, irmãos, ela é complicada. Ela é exigente, ela quer ser satisfeita, ela quer ser mimada. Então, em Romanos 13, no versículo 11 a 14, mas eu vou ler só o 14. Vou ler o 13 e o 14. Romanos 13 e 14. Está escrito assim: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências, no tocante à sua vontade. Então, para eu e você, qualquer crente, qualquer pessoa não fazer a vontade da carne, precisamos fazer duas coisas, pelo menos duas coisas básicas. Primeiro, precisamos nos revestir do Senhor Jesus. Revestir-se do Senhor Jesus, irmãos, é adotar o estilo de vida de Jesus. Sabe? Que abriu mão de tudo para fazer a obra de Deus. Olha, irmãos, eu vou falar algo para você que Deus colocou agora no meu coração. Quando nós abrimos mão de tudo na nossa vida para servir a Deus, sabe o que Ele nos dá? Tudo. Olha que bênção. Olha que bênção, irmãos. Enquanto eu estou retendo, sabe? Deus também está retendo. Porque para Deus, irmãos, ou Ele tem a gente 100% ou não. Porque Ele nos deu 100% dele. Ele nos deu o melhor que Ele tinha no céu. Pode ver, Deus não enviou um anjo para salvar a gente. Ele enviou o seu filho amado. Então, revestir-se do Senhor Jesus é a primeira coisa, irmãos, para nós não satisfazermos a vontade da nossa carne. E revestir-se do Senhor é adotar o mesmo estilo de vida que Jesus tinha. É viver como Ele viveu. É tomá-lo como guia e como exemplo na nossa vida. E a segunda coisa, irmãos, para não satisfazermos a vontade da nossa carne, é nada dispor para ela, nada dispor para a carne no tocante às suas concupiscências e às suas vontades. Então, como eu disse, irmãos, a nossa carne ela é exigente. Constantemente ela quer ser mimada, satisfeita com as coisas do mundo, não com as coisas de Deus. Sabe? Ela quer se satisfazer com as coisas do mundo e não com as coisas de Deus. Então, ela quer conforto, ela quer
Ela não quer sair da sua zona de conforto, ela quer viver no luxo, ela quer se divertir, ela quer ter os prazeres do mundo, ela quer bens materiais. O que mais? Riquezas, fama, prestígio, poder. Tudo isso, irmãos, é desejo ardente da nossa carne. E se você conferir lá o que a carne tem, que eu li há pouco lá em Gálatas, você vai ver, irmãos, que tudo isso aqui é verdade, sabe? Então, nós não podemos colocar aquelas coisas à disposição da nossa carne. Nós não podemos dispor nada para a nossa carne. Nós não podemos colocar essas coisas à disposição da nossa carne para que ela se satisfaça. Muito pelo contrário, irmãos. Nós temos que dizer não para a nossa carne, e sim para Deus, e sim para o Senhor. Irmãos, para nós fazermos a obra de Deus, para nós sermos discípulos do Senhor Jesus, a cachorrinha está esquentando a caminha. Para nós sermos discípulos do Senhor, para nós fazermos a obra do Senhor, irmãos, nós temos que renunciar tudo o que nós temos na vida. Porque se eu não fizer isso, eu não vou conseguir servir a Deus. Eu não vou conseguir obedecer ao Senhor. Porque a nossa carne, todas as vezes que Deus fala, a nossa carne também fala. Então nós temos que chegar num ponto, irmãos, que a nossa carne, ela pare de falar. E a gente ouça a voz do Senhor e obedeça a voz do Senhor. Esses dias tem feito muito frio, né, irmãos? Então, se nós estivéssemos cultuando a Deus de forma presencial lá no prédio que Ele nos deu, sabe o que a nossa carne ia falar? Fique em casa. Fique em casa. Você vai fazer o que na igreja com esse frio? De repente você vai pegar uma gripe, Fique em casa. Você pode ter certeza que muitos irmãos também não vão, sabe? Então, fica aqui no seu conforto, aqui e tal. Pede uma pizza, come com a sua família, faça uma oração e fica aqui em casa, não vá na igreja não. Irmãos, é isso que a carne vai falar, sabe? A carne vai falar isso, mas o Espírito vai falar, vai para a igreja, vai lá viver a comunhão, vai lá orar pelo teu irmão. Né? Uma coisa também que nós precisamos ser tratados, irmãos, é na nossa mente, né? Essa questão do mérito. Sabe? Porque nós julgamos as pessoas. E nós precisamos parar de fazer isso, porque Deus não nos chamou para julgar ninguém. Né? Então é mais ou menos assim. De repente, tem um irmão que está passando necessidade. Né? E aí alguém movido pelo Espírito de Deus, né, vai ajudar esse irmão e pede ajuda para outros irmãos. E de repente a carne, sabe o que a carne vai falar? Você vai ajudar esse irmão? Ele é folgado, hein? Você vai ajudar aquele irmão? Você lembra como é que ele chegou na igreja? Irmãos, a carne é terrível. E ela vai falar isso para mim e para você. Então nós julgamos as pessoas. Nós determinamos o que elas merecem e o que elas não merecem. E nós não podemos fazer isso. Sabe? Nós não podemos julgar
Ninguém, irmãos. Então a nossa carne, ela se manifesta, irmãos. E nós precisamos parar de alimentar a nossa carne. Esse tempo de isolamento social, de pandemia que nós estamos vivendo, irmãos, tem muito crente que já assistiu todas as séries que passa aí nesses aplicativos de televisão. Já assistiu todas. Mas não conseguiu ler um livro da Bíblia. Não conseguiu meditar num livro da Bíblia. Irmãos, todos nós estamos sendo provados pelo Senhor. Todas as coisas, irmãos, elas entram na nossa vida através dos olhos, dos nossos ouvidos. Então, o que nós estamos vendo? O que nós estamos assistindo? O que nós estamos ouvindo? Tudo isso aí, irmãos, está alimentando a nossa vida. Mas a vida da carne. Então, de repente, a carne de muitos cristãos, elas estão bem alimentadas, mas o espírito não. Você compreende o que o Senhor está falando? A carne de muitos crentes, irmãos, está super alimentada, mas o espírito não. Irmãos, eu não sou contra essas coisas, mas nós precisamos ter equilíbrio na vida. Nós precisamos ter critérios na nossa vida. Sabe? Então, eu preciso disciplinar o meu tempo. Eu não sou contra a gente se divertir. Não sou contra a gente ter lazer na vida. Sabe? Mas a nossa vida com Deus, ela tem que ser mais intensa do que a nossa busca por prazeres. Prazeres que vão alimentar a nossa carne. Então, amados, não vamos colocar nada à disposição da nossa carne. Muito pelo contrário. Vamos deixar ela sofrendo, ela não vai ter vez na nossa vida. E eu quero, assim, encerrar, irmãos, lendo 2 versículos da passagem que a Ângela leu, de Gálatas 5, 16 a 26. Eu vou ler 2 versículos para encerrar e eu quero orar pela sua vida. Gálatas 5, 16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a vontade da carne. Andai em Espírito. Irmãos, não basta ser espiritual. Tem muita gente que é espiritual, irmãos. E até faz questão de demonstrar que é espiritual. Sabe? Fala em línguas, rodopia. E que mais que faz? Bate o sapatinho lá, né? A pessoa chama até sapatinho de fogo, sei lá. Então tem muita gente, irmãos, que demonstra uma espiritualidade, mas não anda no Espírito. Andar no Espírito, irmãos, é fazer a vontade de Deus, é estar na presença de Deus, observando mesmo a sua palavra. Então, olha o que o apóstolo escreveu: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, a vontade da carne. E o 24 diz assim: e os que são de Cristo Jesus. Quem é de Cristo Jesus aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Você é de Cristo Jesus? Eu sou, pastor. Oh, glória. Aleluia. Nós somos mesmo. Olha o que está escrito no versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
com suas paixões e vontade. Então, se nós somos de Cristo Jesus, e nós somos, irmãos, então nós crucificamos a nossa carne com as suas paixões, com tudo que ela gostava e com toda a vontade dela. Então, irmãos, que esta mensagem de hoje mexa com você mesmo. Que não seja mais uma mensagem que você ouviu da parte de Deus. Não, que seja uma mensagem que penetre fundo no teu coração, como espada mesmo de dois gumes, que a palavra de Deus é como espada de dois gumes. Ela penetra, irmãos, até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções do coração de cada um de nós. Então, não vacile, irmãos. Sabe, nesse tempo, aproveite esse tempo para estar mais próximo de Deus, para orar mais, para meditar mais na palavra de Deus. Você, de repente, está passando uma situação difícil. Por exemplo, você está desempregado. Aí você diz assim, poxa, eu estou desempregado, eu tenho orado, né? E está difícil. E o que eu tenho que fazer? Então, olha, se você está desempregado e você está orando e não está acontecendo nada, sabe qual é o meu conselho? Você tem que orar mais. Se você está orando 1 hora por dia, ore 2. Se você está orando 2 horas por dia, ore 4. Porque, irmãos, a nossa bênção não vem do homem. A nossa bênção não vem do governo. A nossa bênção vem do céu. A nossa bênção vem de Deus. Então, se aquilo que eu estou fazendo não está, assim, de repente, surtindo o efeito que eu esperava, então eu vou fazer mais. Irmãos, e orar cada vez mais é sempre bom. Então, olha, daqui a pouco, às 21 horas, nós vamos orar. Ou você já está desanimado, ou você não está mais orando às 21 horas. Então, irmãos, é a carne. Então, olha, como o pessoal lá do Rio de Janeiro fala, né, irmãos? Não dá mole para a carne, não. Se você der mole, ela vai te engolir. Só para lembrar os irmãos. Deixa eu ver aqui. Onde está? Aqui. Agora eu vou encerrar mesmo. Toda essa obra da carne aqui, olha, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, eu li lá em Gálatas 5. Aí, no final do versículo diz assim, né? E glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você quer herdar o reino de Deus? Todos nós queremos. Então, não pratique as obras da carne. Sabe? Que na sua vida, na minha, se manifeste o fruto do Espírito, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Né? Então, irmãos, é esta palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. E Deus fala desta maneira com a gente, irmãos, porque nos ama. Deus ama a cada um de nós. Ele nos ama tanto, irmãos, que Jesus fez uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século.
Então Ele espera que eu e você também, a gente esteja com Ele todos os dias, orando, meditando a sua palavra, fazendo a sua obra. E não satisfazendo a nossa carne. Amém, amados? Amém. Vocês recebem essa palavra no coração Amém. de vocês? Amém? Vamos orar. Como é que é, amor? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer pela nossa vida, pela nossa salvação. Senhor, nós queremos te agradecer porque um dia o Senhor enviou Jesus a este mundo por amor de todos nós, pobres e miseráveis pecadores. Nós, Senhor, que andávamos nas trevas, perdidos, sem rumo, sem direção, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Andávamos neste mundo sem Cristo, sem Deus na nossa vida, nas trevas, Senhor. E o Senhor nos salvou e nos libertou desta condição terrível, Senhor, e nos transportou para a luz do Teu Filho amado, Senhor, para o reino do Teu Filho. E nós te agradecemos, Pai, pela nossa tão grande salvação. Te agradecemos, Pai, por tudo o que até aqui o Senhor já tratou nas nossas vidas. Porque nós somos Teus filhos e precisamos ser tratados por Ti, Senhor. Senhor, nós compreendemos mais uma vez hoje, porque o Senhor já falou isso outras vezes e repetiu hoje mais uma vez. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado que temos que renovar a nossa mente, que devemos, Papai, meditar todos os dias na Tua palavra, buscar a Tua presença para conhecermos a Tua vontade, não apenas para conhecer a Tua vontade, Senhor, mas também para fazer a Tua vontade. Ah, Senhor, e quantas vezes nós deixamos de fazer a Tua vontade, Senhor, para satisfazer a nossa carne e fazer a nossa vontade. Então nós Te pedimos perdão, Pai, em nome de Jesus Cristo, todas as vezes, Papai, que nós colocamos a nossa vontade, Senhor, acima da Tua vontade. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que o Senhor nos perdoe, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor nos ajude a cada dia a apresentarmos diante de Ti, Senhor, o nosso corpo por sacrifício vivo, Senhor. Aleluia, santo e agradável diante da Tua presença. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, do mundo não ter poder, Senhor, aleluia, de moldar a nossa vida, Senhor. Aleluia, e que através da Tua palavra, Senhor, a nossa mente seja renovada e a nossa vida transformada, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Ó Senhor, cumpre em nós o Teu propósito, que é formar em nós o caráter do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, trabalha na nossa vida. Ó, que o Senhor tenha total liberdade de trabalhar nas nossas vidas e moldar em nós o caráter do Filho de Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nos conceda esta graça, Senhor, de nos revestirmos do Senhor, aleluia, e nos fortaleça, Senhor, aleluia, nesse tempo tão difícil, Senhor, para que a gente não disponha nada para a nossa carne, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Papai, que o Senhor alcance o lar dos meus irmãos, todos esses que estão agora ao vivo, Senhor, participando desta live, e todos aqueles que irão ouvir depois, Senhor, a gravação. Oh, Pai, que todos possam ser alcançados com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia. Que o Senhor venha guardá-los e livrá-los de todos os males, de todos os perigos. Que o Senhor venha abençoar o lar de todos eles. Ordena mesmo a Tua bênção no lar de todos os nossos irmãos, Papai. Supre todas as necessidades deles, Papai, e guarda-os neste tempo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Papai. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso
e até aqui tem nos ajudado, Senhor. E aproveitamos, Senhor, esta oportunidade de estarmos juntos, papai, para clamarmos, Senhor, aleluias, para que o Senhor abrevie esse tempo, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, abrevie esse tempo, Senhor. Tu és poder, Pai. Nós cremos, Pai, que um sopro da Tua boca, Senhor, pode aniquilar de vez este vírus, Pai, e acabar com toda esta situação. Então nós clamamos a Ti, Pai. Faz este milagre, Senhor. Oh, papai, apressa-te em socorro da Tua igreja, da Tua noiva, Senhor. Apressa-te em socorro de toda a humanidade, Senhor. Pois toda a humanidade está sofrendo, Senhor, por causa desta situação, papai. Oh, Senhor, muito obrigado por esse tempo, Senhor, de comunhão, Senhor. Oh, de celebração. Muito obrigado, Senhor, por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Oh, glória. Vamos cantar um cântico antes da gente encerrar esta celebração, né? Aleluias. Se Deus falou com você, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Digno de glória ao Senhor. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Mais uma vez. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Amém, irmãos? Oh, glórias. Glória a Deus. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? ninguém será contra nós. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos vocês. Deus abençoe, boa semana. Um beijo Tchau, no irmãos. coração de todos vocês. Dá Deus tchauzinho. abençoe a todos, viu? Amém. Glória a Graças a Deus. Deus, irmãos. Que Deus os abençoe a todos. Amém. Tchau. Beijo, tchau. Amamos vocês. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor. Até a próxima.